18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Você no melhor Mix do Brasil. Tudo pronto, hein? Para mais uma edição do programa 18 horas. Boa noite, Karine Leão. Boa noite, Carlão. Muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. Obrigada pela sua companhia e o boa noite especial para a galera que nos acompanha no YouTube, no Instagram, pelo 18 horas, @18 horas News. Mix. Karine Leão, hoje é o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. É extremamente importante isso daí, né, Karine? É dia 15 de junho, exatamente, Carlão. E a data foi reconhecida em 2011 pela Organização das Nações Unidas, a ONU. O dia foi criado justamente para sensibilizar as pessoas sobre a violência sofrida pelos idosos e ajudar a combater os crimes contra as pessoas da terceira idade. Mix. Calimel, agora nós vamos conferir os destaques, hein? As principais notícias do dia você confere a partir de agora em mais uma edição dos 18 horas. Destaque do dia, hein? Mais gasto do dinheiro público com publicidade. Dessa vez, o governo do Amazonas colocou propaganda nos carros de transporte por aplicativo, Karine. Os irmãos Ozenei da Costa de Oliveira e Amarildo da Costa Oliveira confessaram o assassinato do indigenista brasileiro Bruno Araújo e do jornalista inglês Dom Phillips. Presidente veta artigo que garantia a gratuidade das bagagens aéreas nacionais e internacionais. 6:02. Começando para você mais uma edição do programa 18 horas. Vamos juntos com você até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E não é novidade, hein, que o governo do Amazonas gasta milhões em propaganda. A gestão de Wilson Lima fechou 2021 com mais um recorde histórico. Em 3 anos gastou mais de 385 milhões de reais via Secretaria de Estado de Comunicação para publicidade. Só nos 4 primeiros meses desse ano o governo reservou mais de 45 milhões de reais exclusivamente para propaganda. Exatamente, é muito gasto. E em plena pré-campanha de reeleição, Wilson Lima aumentou o gasto de dinheiro público com propaganda paga. Agora, a propaganda roda nos carros de transporte por aplicativo. Só que a associação que representa esses motoristas denuncia que aqui no Amazonas, os trabalhadores não estão recebendo os mesmos valores pagos pelo aplicativo em outros estados, que é conforme o quilômetro rodado. Segundo eles, aqui o valor é fixo e equivale à menor quilometragem rodada. Pois é, essa denúncia e mais essa confusão foi denunciada. A repórter Odineia Araújo conta pra gente os detalhes. A menos de 2 meses para o início oficial da campanha eleitoral, quando não poderá mais fazer publicidade de forma aberta de sua gestão, o governador Wilson Lima agora está usando dinheiro público para fazer propaganda paga em carros particulares de transporte por aplicativos em Manaus. A partir de 12 de julho, as propagandas institucionais estarão suspensas. Enquanto isso, no entanto, de acordo com o deputado estadual Ricardo Nicolau, o governo do estado está fazendo uma verdadeira farra com dinheiro público. Na propaganda institucional você não pode personalizar, você não pode ter marcas, você não pode ter slogan. E o governo do Amazonas está fazendo uma farra com propaganda ao longo do tempo. Tá? Mas vale ressaltar que o governo do estado ele vem gastando muito com propaganda e uma propaganda puramente eleitoreira e pessoal. Ela não tem informações importantes para a população. Visto que gastar 200 milhões em propaganda quando a população não tem segurança pública, não tem acesso à saúde, tá aí as filas de cirurgias, filas de exames e consultas. Então o governo não tem prioridade, não tem gestão e faz com que se haja essa farra com as propagandas, mas essa farra tem data para ser suspensa aqui agora no dia 2 de julho. A propaganda do governo nos carros de aplicativo foi fechada pela plataforma
a KM Money, uma empresa que faz a intermediação de propaganda em carros de aplicativos em todo o país. De acordo com a empresa, cada motorista tem uma meta de quilometragem por mês para alcançar o valor da remuneração da publicidade contratada. Aqui no Amazonas foram contratados 500 motoristas de aplicativos, mas ao contrário dos outros estados, aqui o valor pago aos trabalhadores é fixo, somente R$ 150 por mês. Para o presidente da AMAN, Associação de Motoristas por Aplicativo de Manaus, Alexandre Matias, a intermediação da publicidade governamental nos veículos aqui em Manaus é suspeita. Nos outros municípios, outros estados, eles pagam por KM rodado. Se você rodar 1.500 km, você recebe R$ 150. Se você rodar 2.500 km, você recebe R$ 250, né? E até 5.000 km que eles pagam até R$ 500 para você. Sendo que quando chegou, intermediou aqui no estado do Amazonas, mudou todas as regras do KM Money. O intermediador praticamente, supostamente, deve estar levando algum. Ainda conforme Alexandre Matias, o motorista de aplicativo que roda de segunda a segunda por mês faz uma média de 6 a 7 mil quilômetros, mas o motorista só está recebendo aqui R$ 150 por essa quilometragem, enquanto que em outro estado ele receberia por mês R$ 6.000. A categoria quer saber quem está recebendo os quilômetros não pagos aos trabalhadores. Aonde estão os outros percentual que é cobrado por KM? Não seria KM Money, seria mensal money, porque eles não estão cobrando por KM rodado pela propaganda. Então vem um benefício para o Amazonas, que é para o motorista de aplicativo, e o governo transformou isso aí sem fiscalização nenhuma, onde está indo o dinheiro público, se está indo para o bolso de quem faz a propaganda, que é o motorista por aplicativo. Em vista que nós estamos aí prestes às eleições e os projetos do governo estadual estão sendo colocados em divulgação nos carros dos motoristas por aplicativo, pagando R$ 150 por mês, o que não dá nem um tanque de combustível. O que o motorista utiliza é isso aí por dia. Então eu vejo uma compra da categoria por preços assim irrisórios, utilizando a máquina pública para essa propaganda. O 18 Horas entrou em contato com a empresa KM Money e com o governo do estado para saber se há algum diferencial do contrato da empresa com o Amazonas que justifique pagamento menor aos motoristas locais. Também perguntamos do governo sobre os gastos do dinheiro público nesse tipo de propaganda, uma vez que já há muita propaganda na TV, rádio e outras mídias. E se há algum tipo de fiscalização nesse contrato que envolve verba pública. Mas até o fechamento da reportagem, nem a empresa e nem o governo do estado enviaram resposta. Até o fim do mês de abril desse ano, o governo do Amazonas já havia empenhado mais de 45 milhões e meio de reais do orçamento inicial de 81 milhões de reais da Secretaria de Comunicação do Estado, e isso para o ano inteiro. Aliás, os empenhos em comunicação, que inclui propaganda e publicidade do governo, cresceram 142,48% entre o primeiro e o terceiro ano da gestão de Wilson Lima. Enquanto isso, em segurança pública, que hoje é uma das maiores necessidades da população, o aumento foi de apenas 7,93%. Odineia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. O gasto do dinheiro público com publicidade é tanto que eu acho importantíssimo repetir esses números, repetir essas últimas informações da reportagem de Odineia Araújo. O investimento em segurança no governo Wilson Lima aumentou apenas 7,93%, abaixo até da inflação do período de janeiro a abril, que é de 18,99%. Bem, já o investimento em propaganda do governo nesses 4 meses subiu 142,48%. Olha a diferença de valores.
Vejam bem cada peso, cada medida para cada assunto de relevância da população. Não vou nem colocar aqui os investimentos em saúde pública, que é nosso assunto recorrente, a cobrança do pagamento de direitos trabalhistas para trabalhadores da área da saúde. Eu só estou colocando aqui a segurança, que é o assunto do dia hoje, né? Afinal de contas, a gente vê, está explícito qual é a preocupação, qual é o maior interesse desta gestão. É com segurança, é com saúde, é com educação ou com publicidade? E esses números são oficiais, tá? São do portal da Transparência do Estado, Carlão. Ninguém está inventando nada, não. Exatamente. Está lá no portal, 142,48% a mais. E sobrando dinheiro para propaganda, Karine, propaganda está faltando aí o básico, né? Como pagar os direitos trabalhistas de servidores estaduais, como os profissionais da área de saúde. Você mencionou mais de 6 mil profissionais da área de saúde contratados pelo governo do Amazonas por regime do direito administrativo, os RDAs, que atuam nas principais unidades hospitalares do estado e trabalharam e muito, né? Praticamente deram a vida nessa questão aí da pandemia, né? Eles podem paralisar as suas atividades nas próximas horas. Por que, Karine, que eles vão paralisar? Exatamente essa questão. Eles cobram o pagamento de direitos trabalhistas. Exato, eles ficaram de fora. A gente já entrevistou aqui várias vezes, né, Carlão? A Graciete Mouzinho, que é enfermeira, ela fala pela categoria a luta deles. Eles já fizeram 2 manifestações, já foram para a frente da sede do governo do estado e sequer conseguiram ser atendidos por ninguém, nenhum secretário de saúde, sem muito retorno. Menos. Eles cobram isso, né? O pagamento de ticket de alimentação, risco de vida e ticket de alimentação que não são pagos para eles desde 2020, Carlão. Olha que absurdo. E como você falou, são profissionais que deram a vida ali na linha de frente, são os enfermeiros, as pessoas que estão na linha de frente. Dioturnamente trabalhando, porque a pandemia não foi fácil, né? Não tinha funcionário, quem estava lá tinha que dobrar, né? Exato. E não está sendo, afinal de contas, ainda estamos na pandemia. A gente vê, né, percebe aumento no número de casos e, segundo os relatos, segundo as denúncias, as entrevistas que tivemos aqui, são profissionais que estão doentes, que estão precisando eles de atendimento. Olha o caos que está a saúde pública. Bom, a dívida do governo do Amazonas com esses profissionais de saúde já chega a 58 milhões de reais, como explica a repórter Nathalie Moraes. Técnicos de enfermagem contratados em regime temporário ainda no ano de 2020 e conhecidos como RDAs afirmaram que a categoria já prepara um indicativo de greve após 2 dias tentando falar com o governador Wilson Lima e sem respostas. Entre as reivindicações da categoria está o pagamento do adicional de insalubridade e o ticket de alimentação que nunca foram pagos. Atualmente, a categoria é composta por cerca de 6 mil profissionais, que correspondem a 49% dos servidores da saúde pública que atuam nas unidades hospitalares. Segundo a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Saúde do Amazonas, Graciete Mouzinho, já são mais de 2 dias sem nenhum posicionamento do governo do estado para solucionar as reivindicações da categoria. A possibilidade de um indicativo de greve não está descartada. Mas nós não tivemos resposta nem da parte do secretário de saúde, né, que nos ignorou. Ontem as meninas foram para lá, não atendeu ninguém, assim como o governador também. Na realidade, eles estão ignorando todo mundo. Hoje, o pessoal da Polícia Civil está lá na frente da sede do governo fazendo protesto também, porque ele não cumpre com nada do que ele promete. E isso é vergonhoso. O que me deixa mais triste é os colegas não virem junto lutar porque são ameaçadas, são exonerados, são desligados do hospital. Por isso que eles não vão para o manifesto com medo. Trabalho sobre ameaça o tempo todo, uma escravidão. Para o deputado estadual Wilker Barreto, a falta de diálogo e a omissão de soluções do governo quanto ao não pagamento do ticket alimentação e periculosidade aos trabalhadores da saúde, que beira mais de 58 milhões, é um calote público aos cofres dos trabalhadores da saúde, já que a Secretaria de Saúde do Estado reconhece a dívida, mas não regulariza os direitos trabalhistas. Se não tem competência para ser secretário de saúde, peça para sair, simples. O que não pode
é levar no pagode, na barrigada, mais de 6 mil profissionais que não recebem o que a lei manda. Simplesmente, isso é um calote público. E esta casa precisa, obviamente, chamar esse secretário aqui, senhor presidente. Ele precisa dizer, olha, não vou pagar ou vou pagar, mas tem que dar uma resposta. O parlamentar voltou a cobrar a convocação do secretário estadual de saúde, Anuar Samad, ao parlamento estadual para explicar a crise na saúde do Amazonas e a demora no pagamento dos direitos trabalhistas aos profissionais. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E hoje os irmãos Ozenei da Costa de Oliveira e Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, confessaram o assassinato do indigenista brasileiro Bruno Araújo e do jornalista inglês Don Phillips, desaparecidos na Amazônia desde o dia 5 de junho. A informação da Polícia Federal. Ozenei e Amarildo foram levados pela polícia até o local das buscas, no Vale do Javari, para apontar a localização dos corpos. E até agora a Polícia Federal ainda não emitiu nenhuma nota oficial, não deu a coletiva de imprensa que o grupo formado para falar com a imprensa diariamente a respeito do assunto não emitiu nenhuma nota. Estamos aguardando até o fim dessa edição para ver se a gente consegue atualizar essas informações. Por enquanto é isso que a gente tem, tá? A polícia está lá, está com os irmãos e eles disseram que vão ver, né, vão levar a polícia até onde estão os corpos. Até agora as investigações seguem, né, Carlão? Karime, olha só, e as investigações sobre o caso chegaram hoje, lá no 10º dia, né, em meio à grande pressão aí nacional e internacional. 10 dias já. Os olhos do mundo se voltaram para a Amazônia, Karime, onde são recorrentes, inclusive, os casos de criminalidade e a violação dos direitos humanos, principalmente nessas regiões aqui, que praticamente é uma região vermelha, né? Segundo o levantamento do canal CNN, os números da própria Secretaria de Segurança do Estado de 2019 para 2021, os homicídios consta lá que aumentaram 507% na região sudoeste da Amazônia, local onde os dois desapareceram, uma região complicada, muitos conflitos. E diante disso, políticos, estudiosos e até profissionais da própria segurança pública têm reclamado aí da postura do governador Wilson Lima, que pouco tem falado sobre o caso. Aliás, quase nada, eu não ouvi pelo menos até agora. Repórter Hector Silva faz um apanhado de toda essa repercussão e apresenta pra gente agora mais uma reportagem aqui no 18 horas. Estive no Alto Solimões, deputado Serafim, e aí é uma coisa horrível. O tráfico tomou conta das comunidades e dos municípios. O Estado fechou os olhos. Inclusive, o fato que vem acontecendo, que aconteceu com esses dois homens que sumiram lá do Alto Solimões, isso reflete que o governo não conseguiu fazer nada para melhorar a segurança pública. A história do garimpo, hoje o mundo está sabendo que existe uma exploração de garimpo, o mundo está sabendo do tráfico, o mundo está sabendo das mortes e o governador fazendo cara de paisagem ainda em relação a esse assunto. Eu falei dessa tribuna e volto a repetir, aqueles que se calam para a administração do governo atual está criando uma situação irreversível. Exemplo disso, o tráfico. Já falei outras vezes e venho aqui repetir que a omissão, a negligência, o descaso que o governo tem com a segurança pública vai criar uma situação irreversível. A fala do deputado estadual Dermilson Chagas na sessão plenária de terça-feira na Assembleia Legislativa mostra a preocupação do parlamentar com a segurança pública no estado do Amazonas. O deputado estadual Serafim Correia, do PSB, também mostrou preocupação com o caso e lembra que essa é uma realidade já conhecida por todos os brasileiros. O desaparecimento do indigenista Bruno e do jornalista inglês Don Phillips despertaram o mundo
para uma realidade que todos nós que moramos no Amazonas já conhecíamos. Naquela região nós temos a ausência do Estado brasileiro no sentido mais amplo que se possa ter de Estado. O Estado Nacional, o governo federal, o governo estadual, os governos municipais. E quando o poder do Estado não se impõe, nós temos esse espaço ocupado por um poder paralelo. Mas que isto sirva para alertar o próprio Brasil, não apenas o mundo, mas o Brasil, para a realidade, para a necessidade que temos de controlar melhor as nossas fronteiras. Eu não estou querendo que a gente monte policiamento ao longo do Rio Javari, não é isso. Mas tem que ter uma presença maior. O controle ali tem que ser do Estado brasileiro. Não pode ser o controle paralelo do tráfico, muito menos do comércio ilegal de peixes ou de madeira. Mesmo diante da repercussão internacional com o caso, o governador do Amazonas, Wilson Lima, se pronunciou apenas uma vez por meio de seu Twitter, informando que colocou as forças de segurança à disposição para apoiar as buscas e investigações do desaparecimento do indigenista Bruno Araújo e do jornalista Dom Phillips, enviando agentes para o local. Na opinião do presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Amazonas, Caupolicán Padilha Júnior, o caso virou político, já que a tragédia já estava anunciada. Bom, o Brasil é um dos países no mundo onde se mais mata defensores de direitos humanos. E na Amazônia existem registros extremamente sérios de violência, de violação, de ameaça a defensores de direitos humanos. Eu não acredito que o Estado, principalmente o governo, não só o governo do Estado, não acredito que o Estado brasileiro ele tenha mesmo, esteja demonstrando interesse. Nesse caso, o que a gente está vendo são protocolos com o objetivo de criar uma propaganda em razão da repercussão internacional de que há uma preocupação, principalmente o governo do Estado. O governo do Estado ele não tem nenhum compromisso com direitos humanos. O governador já deixou isso claro em várias situações. As investigações sobre o caso continuam. Hoje, 2 suspeitos presos pela operação confessaram que mataram o indigenista e o jornalista e informaram que vão levar a polícia até o local onde deixaram os corpos. Até o fechamento dessa reportagem, a operação não se pronunciou sobre se encontrou de fato os corpos. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E a Polícia Federal mandou agora e-mail para a imprensa convidando a todos para participar da coletiva que vai ser realizada na Superintendência aqui em Manaus às 7h30 da noite, horário aqui em Manaus, tá? Hoje, logo mais, aí eles vão prestar excepcional esclarecimento acerca das investigações relacionadas ao desaparecimento do indigenista Bruno Araújo Pereira, da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e do jornalista inglês Dom Phillips, colaborador do jornal The Guardian. Então, é logo mais às 7h30 da noite que está prevista a coletiva de imprensa da Polícia Federal para prestar excepcionais esclarecimentos sobre o caso. Carlão. Karime, dando sequência ainda nesse assunto, nessa situação como um todo, olha só, na reportagem de ontem, terça-feira, do 18 Horas, o sociólogo Luiz Antônio Nascimento, ele criticou a falta de ação do governo do Amazonas nesse e em outros crimes dessa mesma natureza. Vamos ouvi-lo agora. A gente não pode deixar de lembrar que tem 3 chacinas que ocorreram no primeiro ano do governo Wilson Lima, que até agora não foram devidamente apurados e ninguém foi julgado, ninguém está efetivamente punido, né? A chacina que houve no Rio Abacaxis, com população indígena e cabocla, população ribeirinha, a chacina na cidade de Manaus, ali perto do Crespo, por ali, e a chacina que houve em Tabatinga. Aí, quando você entra para pensar a violência na região do Javari, essa situação se complica ainda mais, na medida em que você tem uma região de tríplice fronteira absolutamente abandonada pelo poder público federal e poder público estadual.
Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 24 minutos. Vamos para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Vamos seguir falando a respeito do caso do desaparecimento do indigenista e do jornalista inglês aqui na região do Vale do Javari, no Amazonas. O presidente Bolsonaro disse que o jornalista inglês era mal visto na região, Cadu. Em que contexto foi feita essa declaração? Boa noite. No contexto de dizer que a culpa não é dele e nem do governo, Karine. Entendi. Boa noite para você, boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Bolsonaro deu uma entrevista hoje para um canal do YouTube de uma jornalista apoiadora dele. Nessa entrevista, ele disse que estão culpando ele por tudo, inclusive pelas possíveis mortes de Dom Phillips e de Bruno Pereira, lá no Vale do Javari, região sudoeste do Amazonas. Nesse sentido, Karime, Bolsonaro disse que Dom Phillips e Bruno praticamente fizeram por merecer, porque o inglês não era bem visto na região devido ao trabalho dele de jornalista. Vamos ouvir o que disse o presidente da República, Jair Bolsonaro. Pelo que tu acredita, se mataram os dois, se mataram, espero que não, eles estão dentro d'água. E dentro d'água, pouca coisa vai sobrar. Peixe come, não sei se tem piranha lá no Javari, que lamenta tudo isso aí, pede a Deus que nada tenha acontecido. Tá? Mas, por exemplo, esse inglês, ele era mal visto na região. Porque ele fazia muita matéria contra garimpeiro, questão ambiental. Então, aquela região lá que é uma região bastante isolada, muita gente não gostava dele. Ele tinha que ter mais do que redobrado a atenção para consigo próprio. E resolveu fazer uma excursão. A gente não sabe se quando ele saiu do porto, só 2. Alguém viu, ele foi atrás dele. Se foi, lá tem pirata no rio. Lá tem tudo para se imaginar lá. E é muito temerário, né? Você andar naquela região, você está devidamente preparada, né? Física e mente, e também com armamento, né? Devidamente autorizado pela FUNAI, pelo que parece não estavam. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou a fala do presidente Jair Bolsonaro a respeito do desaparecimento do indigenista brasileiro e do jornalista inglês Dom Phillips, e confessando a completa falta de segurança, a completa falta de estrutura e de ação do poder público federal e estadual na região do Vale do Javari. Afinal de contas, a gente começou o programa com isso, aumentou em mais de 500% o número de homicídios de um ano para outro, de 2020 para 2021, lá naquela região. Então é completa, é perigoso, não vá. É isso mesmo, Cadu? Não precisa a gente dizer mais nada, né, Karime? Concordo com você plenamente. Se o presidente está dizendo que ali é perigoso, é porque o governo não está lá. As autoridades, o poder público não está lá presente. E é isso que ele falou. Ainda faz esse papo, né, parece papo de taberna, né? Que, olha, se ele está dentro da água, é possível ter anáspera, pegaram e tal. Como é que pode, gente, o presidente da República dizer uma coisa tão grave como essa? Às vezes eu fico impressionado. Mas olha, o tom do presidente Jair Bolsonaro é de crueldade, Karime, porque ele quer dizer que o jornalista teria pago com a vida o preço da profissão dele. E o governo federal é culpado, sim, Karime, por não ter uma política de enfrentamento ao garimpo ilegal, de enfrentamento ao narcotráfico, ao desmatamento, tudo isso em terras indígenas. Era esse o propósito do jornalista Dom Phillips, juntamente com o indigenista Bruno Pereira, de denunciar, de levar a público o que está acontecendo com a Amazônia. Mas, claro, o presidente Bolsonaro sempre atribui aos outros a culpa pelos erros do governo. Karime, o caso agora ganha contornos políticos, como foi dito pelo Héctor Silva há pouco. Com a notícia sobre os possíveis corpos aí de Dom Phillips e de Bruno, hoje à tarde o governo agora trabalha para evitar o estouro de mais uma crise política, já que é fato público que o governo não agiu prontamente assim que soube do desaparecimento do jornalista e do indigenista. Hoje, na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, aqui em Brasília, teve uma audiência pública para falar sobre a morte de Genivaldo de Jesus, o homem que foi morto dentro de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal no mês passado. O ministro da Justiça, Anderson Torres, apareceu na comissão sem ter sido convidado.
junto com um grupo de policiais rodoviários federais fardados. Essa atitude, Karime, foi meio que uma intimidação, deixando o clima bastante tenso dentro da comissão. Os parlamentares da oposição usaram a palavra para citar o caso de Tom Phillips e de Bruno Fonseca. Mas aí começou um bate-boca com parlamentares da base aliada do governo. Inclusive, o deputado José Medeiros, do PL do Mato Grosso, chamou o deputado Paulo Teixeira para briga, como a gente diz na nossa terra, para porrada, o que acabou suspendendo a reunião por alguns minutos. O ministro Anderson Torres fez uso da palavra e comparou a morte de Tom Phillips e de Bruno com os assassinatos de 2 policiais rodoviários federais no Ceará no mês passado, em que um morador de rua tomou a arma de um deles e matou os 2 a tiros. Ele disse que não viu essa comoção da sociedade com a morte dos policiais. Vamos ouvir o que disse Anderson Torres. Agora o que eu digo é o seguinte, a gente precisa medir as coisas. A gente precisa dar o mesmo valor a todas as vidas no Brasil. Na semana anterior morreram 2 policiais rodoviários federais. E eu não vi essa reação aqui, não fui convocado aqui para poder falar sobre isso. E foi filmado da mesma forma. Pois é. Então tá. Então assim, cada um tem sua visão, foram assassinados, tem famílias, enfim. Como garantir a palavra do ministro? A palavra está com o ministro, deputado Zé Medeiros. Por favor, ministro, qual a palavra? Não, eu acho assim, enfim, não, tudo tranquilo. E eu só disse isso. Eu só acho que a gente tem que reagir da mesma forma. Ninguém está aqui para defender a morte, ninguém está aqui para defender assassinato, ninguém está aqui para defender homicídio. Muito pelo contrário. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou a fala do ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. Cadu. É a guerra de narrativas, Karime, que faz parte do processo político, mas é bom que se diga que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O fato é que as mortes de Tom Phillips, as possíveis mortes de Tom Phillips e de Bruno Pereira, aprofundam o debate sobre a proteção do meio ambiente, sobre a proteção das fronteiras, que são temas bastante sensíveis para o governo. O que não tem nada a ver com a morte dos policiais rodoviários federais, que a gente também lamenta bastante. Exato, agora, isso que eu ia falar, é que também é lamentável, que também não deveria existir, que a gente sabe que são pessoas honrosas, homens e mulheres que trabalham para nossa segurança, dão a vida para nossa segurança e que merecem todo o nosso respeito e nossa consideração, lógico, sem dúvida, exatamente, né, Cadu? Exatamente, existe o nosso respeito, nossa consideração, nosso lamento, mas não pode usar esse fato comparar com o outro para fins políticos, né? Agora, quanto à morte de Genivaldo, o ministro da Justiça, Anderson Torres, disse que esse caso foi isolado e que a PRF não compactua com a atitude dos policiais envolvidos, que estão apenas afastados de suas funções. Karime e Carlão. Ricardo, olha só, tem um ditado popular que diz o seguinte: a alegria de pobre dura pouco. Olha só essa daí. Inclusive nós ficamos alegres por alguns, né? Durou pouco, né? Pois é. Parece que, né, Karime, nós todos ficamos empolgados, inclusive. A garantia da gratuidade das bagagens aéreas nacionais e internacionais. Já era, Cadu? Bolsonaro... Não vai rolar? Não vai rolar? Calma, Carlão. Carlão. Eu acho que vai rolar. Posso continuar alegre? Pode, continue tendo fé. O veto saiu hoje no Diário Oficial da União, viu? O presidente Jair Bolsonaro vetou a gratuidade das bagagens em voos nacionais e internacionais. Ele sancionou a lei número 14.368, que flexibiliza regras do setor aéreo, mas retirou o artigo que permite o despacho gratuito de bagagens. Já era esperado, Carlão, porque o presidente Bolsonaro já havia dito que atenderia o pedido das empresas aéreas e que não aprovaria o retorno dessa medida. Na mensagem do veto, a presidência da República aponta que essa medida, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, contraria o interesse público, veja só, tendo em vista que na prática aumentaria os custos dos serviços aéreos, causando um efeito contrário ao desejado pelo Congresso Nacional, que é de reduzir o valor das passagens. Lembrando que a gratuidade da bagagem aérea foi aprovada pela Câmara e pelo Senado dentro de um acordo em conjunto, já que as empresas jamais reduziram o valor das passagens assim que o Congresso Nacional aprovou em 2016 a cobrança pelas bagagens. Por isso que eu digo, calma, Carlão, porque o veto presidencial vai ser analisado pelo Congresso Nacional, que certamente vai derrubar o veto do presidente, mas isso deve acontecer depois do recesso do Poder Legislativo.
Carlão e Karime. Vamos aguardar um pouco mais. Cadu, para finalizar, vamos encerrar com eleições 2022. O pré-candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, afirma agora que os policiais estão no plano de governo dele. Cadu, explica pra gente. Exatamente, Karime. Ontem o PT finalizou a construção do plano de governo do pré-candidato Lula, fazendo algumas inclusões. Uma delas é contemplar a categoria dos policiais militares, civis, federais, com programas de valorização profissional e de estruturação das carreiras. Essa inclusão acontece no sentido de tentar se aproximar do Lula, tentar se aproximar dos agentes de segurança pública que hoje apoiam massivamente o presidente Bolsonaro. E o comitê de campanha vê que é muito importante o ex-presidente Lula atuar dentro desse campo, de tentar se inserir a essa categoria que é muito importante. Outra mudança é na área de meio ambiente, Karime. O PT incluiu o programa de desmatamento líquido zero, que é um programa idealizado pela ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. O objetivo é aproximá-la um pouco mais de Lula. Apesar do Partido Rede e Sustentabilidade fazer parte da aliança com o PT, Marina Silva ainda não apoia o pré-candidato. Então, para dar aquele afago no coração dela, o ex-presidente Lula pediu para incluir esse projeto, esse programa que é idealizado por ela, no programa de governo dele. Vamos ver se dá certo essa aproximação, se dá match de fato. Agora, falando do núcleo da direita, Karime, ainda sobre a categoria dos policiais, o presidente Bolsonaro sancionou o Fundo para o Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da Polícia Federal, chamado de FUNAPOL, que, entre outras atribuições, vai financiar um plano de saúde para os policiais federais. É uma forma de acalentar a categoria que está muito indignada com o presidente da República, que não cumpriu com a promessa de dar 23% de reajuste. E para finalizar, Karime, o Tribunal Superior Eleitoral escolheu ontem à noite o ministro Alexandre de Moraes para ser o próximo presidente da corte. Ele tem sido alvo de ataques do presidente Bolsonaro e de sua militância bolsonarista por causa da luta dele contra as fake news. Detalhe, Moraes vai assumir o TSE exatamente no dia do início oficial da propaganda eleitoral no rádio, na TV e na internet, que vai ser no dia 16 de agosto. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, Cadu. Bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Até amanhã. Agora são 6 horas e 37 minutos e você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Pessoal, daqui a pouco você vai conferir aqui no 18 horas. Pandemia de Covid. Tribunal de Justiça do Amazonas tornou obrigatório agora o uso da máscara de proteção nas unidades do órgão, tanto aqui em Manaus quanto no interior. Esse é o nosso assunto em instantes. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para esta noite de quarta e também madrugada de quinta, com Karime Leão, hein? Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de período de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista de 22 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar fica entre 51% e 98%. Mix. Olha, na véspera de feriadão prolongado, a Fundação Hemoan registrou uma queda no estoque de sangue que ficou em estado crítico, hein? Atenção, para todos os tipos sanguíneos. E para reverter essa situação, o Hemocentro convoca agora doadores de todos os tipos sanguíneos, Karime. Exato, Carlão. Segundo o balanço da Fundação, o Amazonas está com queda de 30% no estoque, o que é motivo de preocupação, já que a Fundação atende a 39 unidades hospitalares em Manaus e 45 cidades do interior. Quem tem mais informações sobre o assunto pra gente é a repórter Nathalie Moraes. Responsável por fornecer bolsas de sangue para hospitais públicos do estado, a Fundação Hemoan vem registrando uma queda no estoque de sangue, que nos últimos dias ficou em estado crítico para todos os tipos sanguíneos. Para evitar a situação, o Hemocentro está convocando doadores de todos os tipos. A média de doações das 2 últimas semanas caiu para 160 doadores por dia. Para regularizar o estoque, são necessários 250 doações diárias. A subgerente de coleta externa do Hemoan, Suzete Camurça, ressalta que a doação é fundamental para regularizar o estoque. Tirando o A positivo, a gente está com muita necessidade em todas as tipagens.
estágios estão críticas. Então a gente chama, né, todos que puderem fazer essa doação. Aqueles que nunca doaram também podem vir. É só trazer identidade, estar bem alimentado, ter essa disposição, né, de tirar um tempo do seu dia para vir fazer essa doação. Com esse estoque, pode sim se comprometer à realização de procedimentos como cirurgias, transfusões para pacientes de doenças crônicas e câncer, além de vítimas de acidentes. A doação é um gesto solidário que pode ajudar a salvar até 4 vidas. Um ato capaz de fazer com que 4 pessoas de doenças crônicas graves vivam por mais tempo e com mais qualidade. Aqui no nosso laboratório, a gente faz o fracionamento desse sangue, então a gente consegue separar as hemácias, plaquetas, plasma, que são os componentes do sangue. Então você com uma única doação salva até 4 vidas. Sempre lembrando, né, que os homens eles podem fazer até 4 doações anuais, as mulheres 3 doações anuais. Então você consegue, né, salvar muitas vidas com esse ato. Para ser um doador de sangue, é preciso ter idade entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e estar em boas condições de saúde. Se for a primeira vez, o candidato informa seus dados e, se já for cadastrado, ele apenas confirma. Se apto à doação na triagem clínica, o candidato é encaminhado para doar. O material utilizado é totalmente descartável e sem risco de contaminação. Após a coleta, o doador faz um lanche. Antes do sangue ser transfundido, ele passa por uma série de exames sorológicos, entre eles sífilis, doença de Chagas, HIV, hepatites, além da tipagem sanguínea. O sangue coletado é fracionado em hemocomponentes concentrados de hemácias, concentrados de plaquetas, plasma, ou seja, com apenas uma doação podem ser atendidos vários pacientes. Lembrando que uma única doação salva até 4 vidas. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o ponto de coleta para a doação fica na sede do Eumoan, que fica lá na Avenida Constantino Neri, no bairro Chapada, e pode ser feito de segunda a sábado, das 7 da manhã até as 6 da tarde. Mix. Olha, estamos vendo aí o aumento, né, infelizmente, de casos de Covid-19 no Brasil em geral. Em vários estados voltaram a determinar aí o uso das máscaras faciais em ambientes fechados. Os especialistas, inclusive, afirmam que o Brasil está passando pela 4ª onda aí da pandemia. Em 2 semanas, entre 20 de maio e 2 de junho, o número de casos de Covid no Brasil subiu 122%, que é muito, indo de 14 mil para 31 mil casos já confirmados, Karine. Exatamente, Carlão. E esses números são os dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. E aqui em Manaus, muitas escolas já voltaram a orientar os alunos sobre a volta do uso das máscaras. O Tribunal de Justiça do Amazonas, esta semana, tornou obrigatório de novo o uso de proteção nas unidades do órgão, tanto aqui no estado, aqui em Manaus, aqui na capital do estado, quanto no interior. Eu conversei com a epidemiologista Jéssica Orellana, pesquisador da Fiocruz Amazonas, sobre o assunto. Vamos ouvir o que ele disse. Olha, em relação à retomada dos contágios no estado do Amazonas, infelizmente não é nenhuma novidade, né? Por vários motivos. O primeiro, e talvez o mais óbvio e universal, é que a pandemia não acabou. O vírus continua ativo, o vírus continua mutando e se disseminando mundo afora. O segundo é que nós estamos falando de um dos estados mais negligentes, se não o mais negligente em relação à gestão da epidemia de Covid-19 no Brasil, que é o estado do Amazonas, né? Cabe lembrar que foram cometidos erros atrás de erros em 2020, em 2021 e mais recentemente agora em 2022, com essa recomendação equivocada, precoce do governo do estado do Amazonas, imediatamente seguida pela prefeitura de Manaus e outras prefeituras, de abandonar o uso de máscaras em ambientes fechados. Então, essas consequências, né, dessas atitudes, elas acabam se transformando em números, né, em casos de Covid. Agora é cada vez mais comum a gente ouvir falar de que meu vizinho, meu amigo, meu conhecido, colega de escola está sintomático. Enfim, então esse é o cenário, muito em função dessa falta de responsabilidade, dessa total ineficiência
eficácia na gestão da epidemia no estado do Amazonas. Então, você tem um governo tomando decisões nesse sentido, a população obviamente vai relaxar. E o resultado é esse que a gente está vendo, né? A retomada dos contágios em um cenário desfavorável, né? Um cenário de gestão ruim da epidemia e de números preocupantes de pessoas que deixaram de tomar a dose de reforço, principalmente idosos, né? Principalmente pessoas com comorbidades e uma quantidade ainda grande de pessoas que sequer tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 ou está em atraso com a segunda. Você está ouvindo 18 horas. Ou seja, diante desse quadro aí, diante dessa atual situação, né, que nós não desejávamos, mas está aí, então temos que tomar todos os cuidados, seguindo aí com o uso da máscara facial, a higienização das mãos, evitar aglomeração, manter um certo distanciamento, aquele padrão, né, Karime, que nós já estamos acostumados, não é isso? Exatamente, Carlão. Enquanto isso, o estado do Amazonas segue com 583 mil casos confirmados, 14.177 mortes desde o início da pandemia. Mix. O Ministério Público do Amazonas apura centenas de denúncias de abusos de autoridades policiais militares durante prisões em Manaus. O número é crescente, Karime. E de acordo com o órgão, a entidade recebe a média de 150 denúncias desse tipo de abuso por mês, o que chega a quase 2.000 denúncias por ano. Vamos acompanhar os detalhes com a Diné Araújo. A Promotoria de Justiça de Controle Externo da Atividade Policial instaurou procedimento administrativo para acompanhar junto ao Comando de Policiamento Área Norte, o CPA Norte, a apuração de denúncias recebidas durante audiências de custódia sobre o abuso de autoridade policial. De acordo com o Ministério Público, o procedimento vem em resposta a aproximadamente 156 denúncias mensais recebidas durante as sessões que acontecem no Fórum Ministro Enoque Reis. De acordo com o promotor de justiça, João Gaspar Rodrigues, titular da promotoria responsável por investigar a atividade policial, existe uma sobrecarga na capacidade de apuração por parte do CPA Norte em relação ao número de denúncias. Ainda conforme o promotor, por ano são recebidas uma média de 1.800 denúncias de abuso de autoridade e isso tem prejudicado as diligências e afetado a qualidade do trabalho realizado. Abuso de autoridade ocorre quando o agente público policial vai além do que determina a lei ou aquém do que determina também a lei. Então, quando a sua conduta funcional se insere nesses tipos previamente definidos numa lei, que no caso é uma lei de 2019, ele comete abuso de autoridade e, portanto, um crime. Uma vez chegadas as denúncias de abuso de autoridade, nós instauramos um procedimento que internamente nós chamamos de notícia de fato, encaminhamos para a Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública e para a DJD, que é a Diretoria de Justiça e Disciplina, para que eles efetuem essa investigação. E nós aqui, paralelamente, instauramos um procedimento administrativo para acompanhar a regularidade e a celeridade dessas investigações, ao cabo das quais, uma vez detectado o abuso de autoridade, é encaminhado para a justiça criminal. As denúncias, na maioria das vezes, vêm através das audiências de custódia, mas também podem ser feitas pela ouvidoria da própria polícia e atendimento online do Ministério Público. Para coibir essa prática, o Ministério Público recomenda medidas como colocar câmeras individuais nos uniformes policiais. Essa tática tem se mostrado exitosa nos estados em que já foi adotada. A audiência de custódia é um mecanismo realizado para apresentação à justiça de pessoas que recebem voz de prisão em flagrante delito no prazo de 24 horas. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 48 minutos. Seguimos para falar sobre os bastidores da política local com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Vamos falar ainda sobre o assunto do aumento do número de assassinatos, que foi 52% aqui no Amazonas, está repercutindo em todo o Brasil desde ontem. E novamente abordar o silêncio do governador Wilson Lima. Não é estranho, a maior autoridade do estado é simplesmente falar quase nada a respeito do assunto. Boa noite.
Pois é, Karine, como o deputado Dermilson Chagas disse durante o programa, né, o governador Wilson Lima está fazendo cara de paisagem. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que estão acompanhando o programa 18 horas. Bom, até o fechamento dessa matéria, Karine, não havia nada nas redes sociais do governador Wilson Lima. Nenhuma resposta sobre o resultado dos dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, que mostrou aí esse aumento em 52% dos assassinatos no estado do Amazonas, enquanto o Brasil, né, retrocede em 8%, diminui 8%. O governador também não realizou nenhuma coletiva de imprensa, não encaminhou nota aos veículos de comunicação, enfim, fingiu que não está acontecendo nada. E nós sabemos que numa crise, né, no momento de crise, a primeira coisa que um governo faz é justamente procurar a imprensa e esclarecer o que está acontecendo. Nas redes sociais, na verdade, do governador, Karime, nós vemos um outro estado, um estado sem violência, sem fome, sem colapso na saúde. Nós estamos vendo também as obras assistencialistas, ano eleitoral. Bom, a equipe de Wilson Lima ainda não viu que essa tática talvez não funcione mais, o povo já não está esquecendo como antes, né? E o que ele fez nos anos anteriores? Bom, ele deveria justamente agora estar fazendo um balanço das obras dos 3 anos anteriores e não mostrar agora, entregar obras com intuito eleitoreiro. Bom, mas voltando a falar do silêncio, né, do governador Wilson Lima, ainda mais quando falamos também dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Philips, é algo inacreditável, Karime, Carlão e ouvintes. Esse assunto, inclusive, já foi abordado, né, ontem, hoje, na reportagem do Hector Silva, do repórter Hector Silva. Só que antes de ser governador, o Wilson Lima é jornalista. Será que ele esqueceu dos princípios do jornalismo, do juramento, que é desempenhar, né, fielmente os deveres que são conferidos pelo grau de jornalista, preservar o cunho liberal e humanista da profissão, sem jamais faltar aos ditames da honra? Enfim, eu conversei com o professor de Ciências Sociais da UFAM, o sociólogo Luiz Antônio Nascimento de Souza, e ele analisou esse silêncio do governador. Vamos ouvi-lo. O governo do estado faz ouvidos de mercador, não é? Ele ignora o que está acontecendo, ele não se manifesta diante da sociedade. A situação se torna ainda mais grave quando o governador é um jornalista. Ele está governador, né? Ele tem um mandato para governança, e agora ele é um jornalista. E não é possível que um jornalista nesse país não tenha algo a dizer sobre o assassinato de um colega jornalista que foi morto por ser jornalista. Ele não foi morto num acidente de carro, ele não foi morto porque ele foi assaltado, ele foi morto por estar atuando como jornalista. Isso é o atentado mais contundente contra a democracia e contra o Estado de Direito desse país. E o governador do estado não fala nada? Ele não tem nada para dizer sobre isso? Esse crime ocorreu no estado dele, governado por ele, e tem uma polícia sobre a sua governança e ele não tem nada para dizer? Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o professor Luiz Antônio Nascimento, professor da UFAM, ele que é sociólogo. Extremamente inacreditável, Karime, o governador até o momento não se pronunciar sobre as mortes, né, do indigenista Bruno e também do jornalista, né? A última vez que ele falou do caso foi dia 6 de junho, o Hector também comentou na reportagem dele, né, no Twitter, onde ele disse que estava colocando o Estado à disposição para apoiar as buscas, né, investigações no desaparecimento do indigenista Bruno Araújo e também do jornalista Dom Philips. Bom, mas até agora sequer ele se solidarizou com as mortes. Karime, Carlão.
Ei, Artemis, olha só, nos bastidores já se comenta que o ex-senador João Pedro, do PT, deve desistir da pré-candidatura ao governo do estado do Amazonas. E que teria, inclusive, sido por um pedido do ex-presidente Lula. Confere essa informação e se confere quem o PT deve apoiar nas eleições deste ano para o governo aqui no estado, Artemisa. Confere, Carlão, é fato, viu? Após uma reunião com o ex-presidente Lula, que é pré-candidato à presidência da República nas eleições desse ano, o ex-senador João Pedro, do PT, do Partido dos Trabalhadores, desistiu da pré-candidatura ao governo do estado do Amazonas. E foi um pedido, sim, do ex-presidente Lula. Eu conversei com o ex-senador João Pedro nessa tarde sobre a desistência dele. Vamos ouvi-lo? O presidente Lula fez um apelo para que nós retirássemos a nossa candidatura porque ele estava conduzindo, né, uma discussão para montar o palanque, e precisava liberar o PT da pré-candidatura para ele concluir esse debate com outros partidos e outras forças que estão na disputa. Eu retirei a minha candidatura, estou fora da disputa, dessa discussão. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o ex-senador João Pedro, do Partido dos Trabalhadores, falando aí da desistência dele, do pedido do ex-presidente Lula para a desistência dele da pré-candidatura ao governo do estado do Amazonas. E quem Lula deve apoiar então aqui no estado do Amazonas? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Se comenta nos bastidores, Carlão, o nome de Marcelo Amil, do PSOL, que é pré-candidato ao governo pelo PSOL, e também o nome do senador Eduardo Braga, que também é pré-candidato ao governo pelo MDB. Eu conversei essa tarde com o pré-candidato Marcelo Amil. Vamos ouvi-lo. E é uma grande lisonja para mim ser mencionado como opção, uma vez que ele atende a um pedido do presidente Lula e abandona a pré-candidatura. Eu conversei com o presidente Lula há cerca de um mês e meio, mais ou menos, em São Paulo, e ele acenou com a perspectiva real de apoio à nossa candidatura. Não estou dizendo aqui que o Lula pediu para o João Pedro desistir, longe disso, mas eu fico muito feliz porque há um sentimento de que a esquerda no Amazonas pode se renovar. Conversei rapidamente hoje com o senador João Pedro também, e ele me deu felicitações, mas eu fico muito feliz com esse aceno. Hoje a gente tem assegurado que o PSOL será palanque do presidente Lula em qualquer cenário. E todos os movimentos estão caminhando para a gente ter um palanque puro sangue no Amazonas. Você está ouvindo 18 horas. Será? É apenas uma possibilidade. Nós vamos ouvir agora o comentário do articulista político Braia Douzani sobre se será Marcelo Amil, Eduardo Braga ou ainda Amazonino Mendes. Vamos ouvi-lo. O governador Wilson Lima venha a ser o candidato da direita, né, representante do presidente Jair Bolsonaro, quem vai ser o representante do ex-presidente Lula nessas eleições? Vai ser o pré-candidato Amazonino Mendes, o pré-candidato Eduardo Braga? Me parece que ideologicamente não, né? O caminho natural é que esse candidato surja do próprio PT ou dos partidos historicamente aliados do Partido dos Trabalhadores, PCdoB e PSOL. Esse é o cenário que se coloca. O PT tem se mostrado um partido dividido, infelizmente, e aí surgem nomes alternativos, como é o caso do pré-candidato Marcelo Amil, né? E a esquerda precisa, né, sob o ponto de vista da democracia, fazer essa aliança e colocar o seu nome aí para o escrutínio da sociedade. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o articulista político Braia Douzani. Eduardo Braga não retornou até o fechamento da matéria. Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom trabalho. Tchau, tchau, boa noite. Agora em Manaus, 6h59 minutos, né, gente? Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
Desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips no Amazonas merece muita atenção da sociedade. Não é um caso isolado. O Brasil é um dos países mais perigosos do mundo para os jornalistas. Há mais de 10 anos que o país aparece no Índice Global de Impunidade do Comitê para a Proteção dos Jornalistas. Em 2020, o país ocupava a 8ª posição no ranking da impunidade de crimes cometidos contra jornalista. Em meio a mais um caso escabroso, a sociedade precisa entender a gravidade da situação. Precisa entender que o jornalismo profissional independente pode revelar aquilo que muita gente não quer que o povo fique sabendo. Matar um jornalista é mais ou menos como tirar o direito sagrado das pessoas de serem informadas. E uma sociedade bem informada, com pluralidade, tende a decidir melhor sobre o seu próprio futuro. 18 horas. 7 em ponto, Karime, finalizando mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Boa noite e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.